A saída de João Camargo da CNN e a história por trás desse divórcio amigável, a recordação de John McCain e o respeito ao seu adversário Obama, o símbolo da entrada de Viviane Pepe na Boca Rosa, a crise da Harley Davidson que segue em seu conflito entre reputação e adaptação, e os desafios logísticos da COP30 e o navio da diplomacia que parece estar afundando. Seja muito bem-vindo ao Boletim Fante dessa semana. Rafinha, roda a vinheta. Se você está chegando agora, meu nome é Carlo Passi e você está no canal da Fante, onde nós falamos de comunicação pessoal, social e corporativa. Então, mais do que os fatos, nós analisamos as narrativas, as estratégias de comunicação, as abordagens da mídia e as disputas de influência que moldam a sociedade e o mercado. Se você gosta desses assuntos, já deixa seu like e se inscreve aqui no canal. Então, começando o Boletim Fante dessa semana, gravando aqui no dia 28 de agosto, quinta-feira. Como um lobista fez a CNN faturar alto? Gente, vamos falar de João Camargo e da sua saída da CNN. Oficialmente, a coisa toda foi apresentada como um divórcio amigável. Foi assim, inclusive, que muitas matérias, muitas notícias lançaram a manchete sobre esse assunto. Os comunicados à imprensa falaram que ele liderou um turnaround na empresa, realmente fez com que o canal desse lucro pela primeira vez em 2024 e que a decisão de saída dele foi por ele mesmo, ele quem quis sair para se dedicar aos seus outros projetos, como o Esfera Brasil e o relançamento da Rádio Transamérica. O fundador da CNN Brasil, Rubens Menin, ele elogiou o trabalho extraordinário de Camargo, os dois termos, e o próprio Camargo agradeceu a confiança e parceria. Tudo bastante cordial, tudo bastante protocolar. Agora, se a gente for além da narrativa oficial, que é o que a gente gosta de fazer aqui, olhar além da narrativa que foi enviada pelo release da agência de PR para toda a mídia, a história é um pouco mais complexa. Bom, primeiro, vamos relembrar quem é João Camargo. João Carlos Camargo, ele é um empresário brasileiro. Ele fundou o Grupo Camargo de Comunicação em 1985, junto com o seu pai, e foi responsável pela criação de diversas rádios de sucesso. Então, para você ter uma ideia, ele tem participação ou controle em rádios como a Alfa FM, a Rádio Disney, a 89, a Band News, a Nativa FM e a Band FM. E recentemente, a família Camargo também adquiriu a rede de rádios Transamérica. Uma potência mesmo da comunicação, especialmente nesse universo de rádio. Em 2022, ele se tornou o chairman executivo da CNN Brasil, a convite do Rubens Menin. Só que o João Camargo não é só um executivo da mídia. Ele é, na verdade, um estrategista de influência. Ele é uma figura conhecida como um mediador entre o poder público e o setor privado. Ele já é muito reconhecido por isso, por fazer esse meio de campo entre poder público e setor privado. Ele já atuava com isso de uma forma mais independente, digamos assim, mas em 2021 ele criou a Esfera Brasil, que é um think tank que se diz independente e apartidário, mas que na prática serve como uma plataforma para aglutinar, para juntar lideranças e promover, como é a própria proposta de negócio deles, promover o diálogo entre empresas, governos e instituições. Para a gente ter uma ideia, né, da influência do Camargo, ele já levou para esses eventos pessoas como Geraldo Alckmin, como Tarcísio de Freitas, como Roberto Campos Neto, entre vários outros. Na prática, ele nega o título de lobista, né? Ele se define como um cara que faz comunicação republicana, nas palavras deles. Vamos lá, né? Gourmetizou o lobby, né? Mas, independente disso, né, a chegada dele na CNN, onde inclusive ele tinha 30% de participação, vale dizer,
foi uma extensão dessa estratégia de relacionamento, de posicionamento pessoal, né, e influência dele. Ele usou a rede de contatos dele para injetar vida na emissora, e que, como a gente viu, deu muito certo financeiramente, né? A CNN se beneficiou dessa, tanto da capacidade dele realmente como gestor para gerar esse turnaround na empresa, mas também muito da rede dele, enquanto ele também usou a plataforma da CNN para consolidar o seu status como um grande player da mídia, né? Querendo ou não, ter o cargo de chairman da CNN pesa bastante, também fortalece ainda mais essa posição estratégica dele, né? Mas o Brasil Journal apurou que o real motivo da saída dele teria sido, na verdade, o que eles chamam de conflito de interesses insolúvel. O que a nota oficial não teria contado é que os negócios, na verdade, do João Camargo, tanto o Esfera quanto a Rádio Transamérica, começaram a competir diretamente com a CNN por patrocínios e por verbas publicitárias. E foi justamente esse conflito de interesses que teria então levado o João Camargo a optar por sair. Aí não fica tão elegante, né? Então isso, essa parte omitiram um pouco das notas oficiais, né? Mas no final das contas, a saída dele e essa narrativa de vitória mútua, né, tanto para a CNN quanto para ele, são um baita exemplo de gestão de reputação. A gente percebe, no final das contas, que a relação pessoal e estratégica entre o Camargo e o Menin, ela é mais importante até do que os negócios em si, porque, de certa forma, isso seria bastante conflituoso, até do ponto de vista de relação, um chairman da empresa ter conflitos de interesses, porque ele tem outros negócios que competem pela mesma receita, né? Isso poderia ser muito crítico, mas até foi bastante amigável toda essa relação, porque ambos estavam se beneficiando mutuamente, né? O divórcio não foi um fracasso, mas foi realmente uma escolha estratégica. E a saída do Camargo é interessante, porque ele percebeu, no final das contas, que a marca pessoal dele, essa posição dele de, como ele chama, né, de aglutinador, ou influenciador, ou lobista, ou como quer, né, que ele queira chamar, é, era mais valiosa e, em certa medida, menos limitada do que a participação dele em uma empresa, né, de mídia que, em tese, precisa manter certa imparcialidade. Então, ambos se beneficiaram bastante. Foi bom enquanto durou, para eles pelo menos. E é muito interessante a gente ver essa relação de poder e como cada um foi se beneficiando da rede de contatos e da posição estratégica de negócio de cada um, né? Então, saída do João Camargo da CNN, né? Um grande agente da mídia dentro de um grande canal de mídia. Então é bastante relevante para a gente essa notícia, né? Para a gente que é do mundo aqui da comunicação. Bom, seguindo em frente, esses dias apareceu no meu feed uma relíquia. E apesar de ser um registro de um acontecimento de 17 anos atrás, ele promove uma discussão que é mais atual do que nunca e por isso eu quis trazer aqui, até porque estamos em vias de passar por isso de novo em breve. Você consegue imaginar um candidato falando bem do outro durante as eleições? Lá em 2008, durante a campanha presidencial americana, o candidato republicano John McCain fez algo que seria impensável hoje em dia. Durante um evento da sua campanha na cidade de Lakeville, em Minnesota, alguns apoiadores, ele deu espaço ali para alguns apoiadores falarem, pessoas que estavam no público, na plateia assistindo, ele estabeleceu diálogo, foi até lá e entregou o microfone para eles falarem, né? E quando alguns deles pegaram o microfone, eles começaram a atacar o adversário, Barack Obama, de uma forma bastante
digamos até desrespeitosa, né, bastante agressiva, chamando de árabe, de que ele era uma pessoa de quem se deveria ter medo e etc. E, para surpresa de todos, o que o John McCain fez? Ele pega o microfone e ele defende o Obama. Vamos dar uma olhada nisso? Eu vou colocar aqui um vídeo do YouTube que tem dois trechos em que ele conversa com dois é, eleitores dele ali que estavam na plateia. Eu só consegui achar o vídeo em inglês com a legenda automática em inglês. A tradução para português da legenda não funciona. Então, se alguém conseguir encontrar esse vídeo ou dublado ou com uma legenda em português, coloca aqui nos comentários para outras pessoas que de repente têm um pouco de dificuldade conseguirem ver bem também, tá bom? Então vamos dar uma olhada no vídeo aqui. My wife and I are expecting our first child, April 2nd, next year. Thank you. And frankly, we're scared. We're scared of an Obama presidency, and I'll tell you why. Ele fala que vai ter um filho, né? Por isso que o pessoal aplaude. E então ele diz que ele e a esposa deles estão com medo, né? De uma presidência do Obama. E ele vai dizer o porquê. I don't want to bring a child up in a country where, well, I love this country. We'll bring our child up here no matter what. But I'm concerned about someone that cohorts with domestic terrorists such as Ayers, and who he will choose for the Supreme Court should those openings become available. So, could you address how would you go about selecting the next Supreme Court justices? Então ele faz uma menção a uma algum tipo de legitimidade ou de relacionamento, ou de contato, né, que Obama teria com grupos terroristas, etc., e fala sobre a questão de eleger a próxima pessoa para a Suprema Corte e pede então para o John McCain falar a respeito, né? E aí vem a resposta do John McCain. Thank you. First of all, I want to be president of the United States, and obviously I do not want Senator Obama to be. But I have to tell you, he is a decent person and a person that you do not have to be scared as president of the United States. Now, I just Você viu que interessante? Então, ele fala: eu quero ser o presidente dos Estados Unidos, então logo eu não quero que o Obama seja, o senador Obama na época, né, seja, mas eu preciso dizer que o Obama é um homem decente e que você não deve se sentir com medo dele como presidente dos Estados Unidos, ao que a plateia vaia, né? Faz uma vaia para ele aqui. now look, if I didn't think I wouldn't be one heck of a lot better president, I wouldn't be running, okay? And that's the point. That's the point. E ele comenta, mas claro que eu não estaria competindo se eu não tivesse certeza de que eu vou ser um presidente muito melhor. E aí ele consegue reverter e as pessoas aplaudem, né? I got to ask you a question. I Aí agora outra pessoa falando, né? Preciso te fazer uma pergunta, ela diz. do not believe in, I can't trust Obama. I have read about him and he's not. Olha que interessante, ela começa falando, eu sinto que eu não posso confiar no Obama. E até aí ele dá uma concordada de cabeça, assim, né? E aí ela fala, eu li sobre ele e ele He's an Arab. He is not. é um árabe. E aí ele já faz que não com a cabeça, você vê que ele fica bem contrariado, né? No. No, man. He's a decent family man, citizen that I just happen to have disagreements with on fundamental issues, and that's what this campaign is all about. He's not. Thank you. Muito bom, pode voltar aqui, então. Então você vê, na primeira ele fala, né? Ele não é alguém que você deva ter medo como presidente. Aí para ela, a hora que ela chama, fala, ela começa, ela dá uma titubeada, né? Ele é um árabe. E aí ele corta e o que ele diz, então ele fala, olha, ele é um homem de família decente e um cidadão
nós apenas temos desacordos em questões fundamentais. E aí ele diz, e é sobre isso que essa campanha é. Então, você vê que interessante, né? Olha que posição que ele dá, né, diante disso. E aí, no primeiro caso ali, você viu que a plateia fez, né? Você reparou, ela não aplaude de imediato na hora que ele fala, você não deve ter medo dele como presidente. A plateia vaia. Depois sim, a retórica dele consegue converter e aí as pessoas aplaudem, etc. Mas vem uma primeira vaia imediata, o impulso mais visceral das pessoas é de desagrado, né? Na segunda, quando ele se posiciona, as pessoas não têm nenhuma reação, mas depois o discurso dele é enfático e é um discurso bonito, né? Então as pessoas daí aplaudem no segundo momento. Mas você vê que a reação é bastante a reação imediata ela é bastante de estranhamento das pessoas, né? E por quê? Porque esse gesto do McCain, né, de defender, não só defender, né, mas elogiar, né, o seu adversário político, é, rompe com a lógica maniqueísta que cada vez mais domina o discurso político. O maniqueísmo, né, simplificando, é aquela filosofia que divide o mundo basicamente entre bem e mal, né, essa dicotomia, não existem nuances, é preto no branco, é 0 e 1, é binário, né? Então tem e o maniqueísmo traz essa ideia da divisão do mundo entre bem e mal. E na política, essa é uma estratégia de marketing muito utilizada de você não atacar as ideias do adversário, não vir com as propostas e levar a conversa para o campo das ideias. E, na verdade, o que você faz é transformar o seu adversário num inimigo a ser combatido. Então, o outro, ele não é alguém que tem uma opinião diferente, ele faz parte mesmo de um eixo do mal. E aí você realmente é, cola nele uma pecha de algo a ser combatido, de algo que vai fazer mal, e normalmente insere ele, daí não só a figura dele, mas você insere ele em um contexto todo, né, de alguém que está sendo contra os bons princípios que o seu lado defende, e a partir de então toda a campanha se trata de atacar a pessoa, né, e não as ideias. É, Aliás, eu não sei se você viu um dos últimos conteúdos que nós postamos aqui no canal sobre o Steve Bannon. Se você não viu, veja. Porque o Steve Bannon, ele é um perito nisso, em criar essa narrativa do nós contra eles. Ele sabe muito bem buscar os aspectos que geram medo, que geram insatisfação na sociedade e fazer colar esses aspectos nos oponentes políticos, né? Nos oponentes daqueles que ele normalmente faz a gestão de campanha ou atua como conselheiro e etc. Então você vê isso em muitas das campanhas que ele ou atuou como estrategista ou como conselheiro ou que pelo menos ele rodeou ali. Então, inclusive, não só o nosso conteúdo, mas pesquise bastante sobre o Steve Bannon, porque ele é realmente uma pessoa muito importante de se estudar do ponto de vista de comunicação. No episódio aqui do McCain, a reação da plateia mostra o conhecido viés de confirmação em ação, né? É aquele clássico atalho mental que faz a gente buscar e aceitar as informações que confirmam o que a gente já acredita e rejeitar aquilo que contradiz o que a gente pensa, o que a gente acredita. Então, a plateia não vai o McCain ali de imediato porque ele mentiu ou porque ele falou alguma coisa muito absurda, mas simplesmente porque ele falou algo que desafia a visão de mundo deles, essa visão dicotômica deles. No fundo, o que está implícito ali é como assim você elogia alguma coisa do nosso inimigo, né? Como que você defende o nosso inimigo? Como que você não o abomina, né? Não o vê como uma coisa abjeta de tudo que ele representa? Você não, como que você não concorda com tudo de mal que possa ser dito sobre ele? Porque no final das contas, isso é o que mais acontece
né? De uma forma bastante oportunista, os, os candidatos, quando surge algum boato ou alguma notícia ou qualquer coisa que seja contra o meu adversário, ele se apropria e aproveita aquilo ao máximo, né? Então, é, independente da veracidade ou não daquela notícia, porque a eleição ela tem um período muito curto. Então, mesmo que um boato, alguma coisa seja desmentida depois, o impacto daquilo na campanha já foi, né? Então, se valem muito disso. E o eleitor, nessa lógica dicotômica, né, do bem e do mal, ele acaba não buscando se informar também. Ele busca se confirmar. Então, o que ele espera do político é isso, que o político venha com um discurso que confirme as crenças dele, né? Na política brasileira, a gente vê isso o tempo todo, e a última eleição para a Prefeitura de São Paulo, por exemplo, foi marcada por essas disputas baixas, né? Com os candidatos preferindo atacar as pessoas e xingar um ao outro e criar informações, nas clássicas fake news, sobre um e sobre outro, ao invés de ter um debate de ideias, né? Porque, e aí vira fla-flu, né? Só que então, veja, é um círculo vicioso. Porque o marketing político simplifica e empobrece o discurso, porque ele busca que os eleitores tenham uma reação mais visceral do que racional, né? Apela muito mais para o sentimento e para a emoção do que apelar para a capacidade de raciocínio das pessoas. Esse discurso gera um público cada vez mais dicotômico, acirra cada vez mais essa posição de bem e mal, de nós contra eles, né? Da clássica polarização. Eu não gosto muito desse termo, porque a polarização em si não é um problema. Você ter polos diferentes de pensamento e de posicionamento, isso é natural que aconteça. É, por isso que eu acho que é muito mais crítico essa questão desse posicionamento dicotômico, acreditar que e maniqueísta, acreditar em bem e mal, ou que ou é A ou é B, não existe nuances, né? Que não consegue, na verdade, não quer enxergar as nuances do cenário. O discurso gera esse tipo de público, e aí, porque o público agora é assim, obriga o discurso político a ser ainda mais simplificado e enviesado. É um ciclo vicioso isso. Só que o declínio dessa capacidade de perceber as nuances, dessa compreensão de que a realidade não é preto ou branco, mas assim ela é cheia de tons diferentes de cinza, né? Isso é o resultado de uma estratégia de comunicação deliberada, pensada. Ela não acontece por acaso. A política contemporânea ela desistiu de persuadir e de convencer. E ela focou muito mais em ativar e mobilizar a tribo, né, para lembrar um termo do Seth Godin. Então, para se manter autêntico, isso aqui é muito interessante, né, porque a gente discute muito sobre autenticidade no universo da comunicação. Só que agora, para se manter autêntico nesse contexto, o político ele não foca numa honestidade factual. Ele não se atém aos fatos. Para que ele se mantenha autêntico, para que ele pelo menos seja visto como autêntico, ele precisa, na verdade, se manter fiel à narrativa do grupo, independente se ela é verdadeira ou não. Porque se ele vai contra a narrativa em algum momento, ele perde o engajamento do seu eleitorado. E aí, no final, o debate democrático fica incapaz de ir além dessa dicotomia simplista e, por consequência, quem perde é a nossa civilidade. Bom, mudando de assunto, como uma menina da comunidade da Maré do Rio de Janeiro contratou uma alta executiva global? A contratação da Viviane Pepe, uma executiva com mais de 20 anos de experiência em gigantes do mercado tradicional, como a Avon e como a Natura, para ser a nova CMO da Boca Rosa Company, é um marco no mundo dos negócios, além de um movimento bastante estratégico e importantíssimo para a Boca Rosa. Essa ação ela consagra a transição de um negócio que nasceu ali de um
blog pessoal pequenininho ali, feito no quarto, para uma holding corporativa com grandes ambições de escala e de sustentabilidade de longo prazo e com um olhar global, né? A história da Bianca Andrade, a Boca Rosa, é um case de empreendedorismo bem interessante. É, ela começou a fazer vídeos no YouTube com 16 anos de idade, usando, pelo que falam, né, um cabo de vassoura como tripé ali. E ela falava de maquiagem acessível, ela usava o termo do primo baratinho, foi construindo uma conexão humana gigantesca com o público. E aí, a partir disso, ela cresceu demais e criou a própria marca, que é a Boca Rosa Beauty. Mais recentemente, a marca, inclusive, ela passou por um rebranding, um novo posicionamento e uma nova identidade visual, e que também foi bastante estratégico, né? Nitidamente foi um esforço de, por um lado, manter a autenticidade da fundadora, né, para não quebrar a conexão pessoal dela com o público, já que toda a sua construção foi em cima disso, mas, por outro lado, buscar trazer um aspecto de mais robustez, de uma estrutura corporativa. Então, o posicionamento e identidade visual nova, né, esse novo o rebranding que ela passou, foi muito nesse sentido, né, de trabalhar com essa dualidade, com esses dois pilares. E aí, a chegada agora da Viviane Pepe como CMO é a prova mais clara dessa nova fase. Gente, a contratação de uma executiva do calibre dela, se você não conhece a Viviane Pepe, pesquise a respeito. Ela é uma baita profissional. Ela, para ter uma ideia, ela liderou o reposicionamento global da Avon. Ela tem um baita de um currículo no mundo tradicional dos negócios. Uma pessoa como essa vir para a marca Boca Rosa é um sinal estratégico para o mercado de que o negócio da Boca Rosa não é mais um projeto de uma influenciadora, sabe? É, percebe que, obviamente, né, se espera da Viviane Pepe um aporte de conhecimento, uma alta performance, né? Tem o lado prático do que se espera dela como nessa posição, mas a própria contratação em si já é estratégica, porque ela é uma mensagem para o mercado, né? Pensando em possíveis investidores, empresas interessadas na compra da marca no futuro, parceiros de negócio. Então, trazer uma profissional dessa já é por si uma mensagem sobre a empresa. O grande desafio agora de comunicação é justamente manter essa autenticidade original, que foi a grande marca dela até então, enquanto a empresa vai se tornando essa entidade corporativa cada vez maior. Ela já está nessa há bastante tempo, né? Já a marca Boca Rosa, né? A empresa Boca Rosa já está muito bem estruturada e está sabendo manter isso muito bem, mas vai ser um grande desafio nesse momento para a Viviane é, tratar isso, né? Então, e aí é um ponto interessante, porque o influenciadora no caso, que no passado era só um canal terceirizado para as marcas, né? O influenciador ele era um mediador entre marcas e público. Agora, o influenciador é a própria marca, né? E uma baita marca nesse caso. E uma marca que chega a ponto de contratar uma expertise corporativa da mais alta qualidade. Então é um marco, por isso que eu falo que é um marco mesmo no mundo dos negócios, essa movimentação. Parece uma coisa simples, anunciada ali só nos canais de nicho, mas se você for analisar do ponto de vista de mundo dos negócios, é realmente algo bastante significativo. Que a Viviane tenha muito sucesso nessa nova fase e vida longa aos negócios brasileiros. Quem não vai tão bem assim, para minha tristeza pessoal, é a Harley Davidson. A lenda das motos não está num momento tão bom, né? Está, pelo contrário, num momento bastante ruim. Ela está no meio de uma crise financeira estrutural. A empresa viu a receita cair mais de 60% em 2024 e as vendas caíram 13% na América do Norte, o que é bastante simbólico, até um mercado muito simbólico para eles também. Só que o problema não é só econômico. Se fosse isso,
fosse só uma questão de gestão financeira, um pouco de austeridade resolveria. Mas é um problema demográfico também. A base de clientes da Harley Davidson, o motociclista clássico, ele está envelhecendo. E a marca parece que ainda não conseguiu atrair a nova geração. A Harley é um estudo de caso clássico de marketing tribal. Ao longo da história, a marca ela não vendeu motos, né? Ela vendeu um estilo de vida, ela vendeu uma ideologia de liberdade, aventura e rebeldia. O Harley Owners Group, HOG, né? Para quem é do mundo sabe, né? Um grande grupo, né, de detentores de motos da Harley Davidson, tem mais de 1 milhão de membros. Só que a exclusividade, a identidade que fez da Harley esse ícone é a mesma que agora cria uma certa ameaça para o negócio. Talvez o storytelling de rebeldia que tanto conectou com as gerações anteriores tenha se tornado um obstáculo para a expansão com as novas gerações. Esse mesmo discurso não cola tanto com as novas gerações, não faz parte do estilo de vida, da busca das novas gerações. E aí, como a marca faz para adaptar o discurso sem perder a sua base de consumidores fiéis, que estão com a marca por conta desse estilo de vida? Então é um baita dilema, sem contar a questão do preço, que também é um obstáculo para as novas gerações que têm um poder aquisitivo, né, mais restrito. Em resposta aí estou trazendo esse tema porque além de todo o momento, a Harley anunciou agora que ela decidiu lançar uma moto nova chamada Sprint por menos de $6.000, como parte de um plano que eles estão chamando de More Roads to Harley Davidson, mais estradas, mais ruas para Harley Davidson. A Sprint, pelo que parece, ainda não vai ser comercializada no Brasil, só no mercado americano, mas começa então essa estratégia de mudança deles. Eles vão produzir, inclusive, essa moto fora dos Estados Unidos, que também é algo bastante significativo, para conseguir ter esse baixo custo. Mas com isso, o desafio de branding se torna ainda maior, porque agora, além da questão da narrativa, né, do estilo de vida, a Harley também ameaça o senso de exclusividade, porque ela pode fazer perder a identidade de uma marca de luxo, porque a Harley é também, além de tudo, uma marca que gera uma exclusividade não só por uma questão de pertencimento de grupo, mas também por uma questão de ser uma marca, né, de motos de um preço mais elevado. Então, ela é bastante exclusiva nesse sentido. Então, agora ela precisa conseguir convencer a tribo tradicional de que essa nova moto não vai diluir esse legado e nem a exclusividade, o que é bastante complicado. A comunidade da Harley Davidson ela se fortaleceu em torno de valores bastante específicos e com certeza essa comunidade vai resistir muito a essas mudanças. A grande lição aqui é que a comunicação da marca ela não é só uma camada superficial. Quando a gente fala de comunicação da marca, nos vem muitas vezes a ideia dos comerciais, de ações que a marca faz para vender mais motos, coisas assim. Mas é muito mais profundo do que isso, porque a comunicação é o que cria uma percepção nos consumidores que depois precisa estar integrada à governança e à estratégia do negócio. Então, o sucesso dessa adaptação que a Harley precisa fazer agora para conquistar essa nova geração não está só numa questão de lançar uma moto mais barata ou não, e se não é só tão a respeito dos números, mas sim o sucesso da Harley agora vai estar muito mais ligado à capacidade que ela vai ter de construir uma narrativa que justifique essa moto e que a integre de forma coesa à identidade da marca, a toda a narrativa, todo o storytelling, né, da marca. Enfim, falando em crises, a organização da COP30 contratou cruzeiros para hospedagem, mas parece que esse navio está afundando.
Nós já falamos aqui sobre a crise das hospedagens para a COP30 em Belém. Se você não assistiu, procura, tem um vídeo só sobre isso, questão dos oportunismos que foram gerados, dos preços das hospedagens. E isso já vem sendo uma crise para o governo brasileiro há já alguns meses. A escolha de Belém como sede da conferência tinha sido um movimento bastante calculado do que a gente chama de soft power, né, para realmente posicionar o Brasil, a Amazônia, como um símbolo de solução, de sustentabilidade, etc. Mas o que era até então um trunfo diplomático rapidamente virou um pesadelo logístico desde o começo da organização. Belém nitidamente não tem a infraestrutura para um evento para 50 mil pessoas, para um evento desse porte. Não é só a questão da quantidade de pessoas, mas a quantidade de pessoas com as características específicas para esse evento. Isso gerou a disparada de preços nas hospedagens, gerou a crise de que algumas delegações já informaram que não viriam, gerou muitas notícias críticas, matérias no Brasil e fora, então uma baita crise mesmo de imagem e reputação no Brasil com relação à organização. E aí, péssimo, porque essa crise se tornou o principal assunto sobre a COP30, tirando o foco da agenda climática, que era o grande objetivo, né, do posicionamento do governo, né, do Brasil. Aí agora, recentemente, o governo veio com uma solução. Então, eles alugaram 2 navios de cruzeiro para hospedar, para ajudar a reforçar as possibilidades de hospedagem das pessoas. Então, a narrativa oficial foi de que isso ajudaria a garantir acomodação para todos os países da COP30. Top, né? Só que não, quase. Porque agora, olha, gente, olha essa situação. A empresa de cruzeiros contratada, que segue a legislação dos Estados Unidos, está restringindo o acesso para as delegações de 20 países porque eles não mantêm relações diplomáticas com os Estados Unidos. E aí, então, essas delegações não podem utilizar esse recurso. Então, o que aconteceu? O Brasil, que além de tudo ainda vinha se vendendo como um líder, né, do multilateralismo, da cooperação entre os povos, né, sediando a COP30, agora, além de tudo, ficou com uma imagem de quem contrata uma empresa cuja política reflete os interesses de uma potência externa, no caso dos Estados Unidos. Então, a solução para hospedagem minou o princípio fundamental que o país se propôs a defender, que é da inclusão. Gerou um problema diplomático ainda maior do que ele já vinha enfrentando. E aí, do ponto de vista de comunicação, o navio virou a metáfora perfeita para um evento que, de forma literal e agora simbólica também, restringe o acesso. O problema real, se a gente for parar para pensar, não é a falta de quartos em si, né? Mas essa imagem de incapacidade de gerir as oportunidades de negócio, de reputação, a percepção, a governança nessa fase de planejamento, né? Então, olha, dó de quem está tendo que gerir essa crise de comunicação. Vamos ver cenas dos próximos capítulos. É uma pena, de verdade, não falo isso, a gente ri, porque é uma situação meio absurda, né, quando a gente acompanha, mas é mais o riso de nervoso, porque é uma pena que o Brasil esteja se vendo nessa situação, nessa crise diplomática, independente se é governo A, se é governo B, puxa vida, é o Brasil tendo a oportunidade de sediar um evento de uma magnitude, né, internacional, que dá muita visibilidade. A gente está sempre na torcida, né, de fortalecer a imagem do Brasil lá fora. Então, uma pena mesmo que tudo isso esteja acontecendo. Não é só uma questão de incompetência do governo, né? Voltando um pouco no assunto que a gente já falou aqui sobre a gente aproveitar discursos que são oportunos para bater em quem a gente não gosta, não é o caso, sabe? Eu acho que muita gente está se valendo disso, mas no final das contas o que a gente está vendo é uma crise que afeta a imagem do Brasil lá fora.
afeta os nossos negócios, afeta a nossa sociedade, enfim, é ruim. Então, espero mesmo que se ache uma solução, de que consiga se reverter. Talvez outras instituições privadas também possam se envolver mais e auxiliar né, na tentativa de achar uma solução para que a gente realmente consiga entregar um evento da magnitude que se espera e com isso reforce um pouco a reputação do Brasil como um destino tanto para turismo quanto para sediar eventos diplomáticos e melhore um pouco também essa nossa percepção internacional. Bom, esse foi o boletim dessa semana. Quero chamar a atenção para um aspecto. Reparem que todos os casos desse boletim trazem uma lição similar. A comunicação, em sua essência, ela não é meramente a transmissão de informações. Eu costumo dizer que a comunicação ela é a arquitetura invisível do poder. Ela é a força que molda a percepção das pessoas, que constrói reputações e que muitas vezes define a própria realidade. Eles contam as histórias, a gente decodifica aqui. Se você ainda não se inscreveu, não vem com historinha e se inscreve logo. Valeu? Fui!